policiais. O governador, o secretário de Justiça, eles me prometeram me garantiram que ele ia assistir. Isso na quarta-feira, eu tive com eles. E na quinta-feira os caras me garantia me dando que não vai pensar comigo e minha família. Depois de quase 19 horas de julgamento, a Justiça do Rio condenou a 36 anos de prisão o mandante do assassinato da juíza Patrícia Accioli. O tenente-coronel Cláudio Luiz Silva Oliveira foi o 7º policial militar sentenciado esse crime e mais 4 ainda irão a julgamento. A juíza Patrícia Accioli foi morta por 21 tiros quando chegava em casa em agosto de 2011. Ela atuava em processo contra vários crimes votados no batalhão comandado pelo tenente-coronel Cláudio. E o coronel reformado do Exército revelou o que foi feito com o corpo do ex-deputado Rubens Paiva, 2 anos depois da morte dele, em 1971, durante a ditadura militar. O coronel prestou depoimento na Comissão da Verdade do Rio de Janeiro e falou também de outras pessoas torturadas numa casa que os agentes da repressão usavam na região serrana do estado do Rio. A advogada Nadine Borges e o jornalista Marcelo Alder, da Comissão da Verdade do Rio, estiveram com o coronel reformado Paulo Malhães, de 76 anos, 2 vezes na casa onde ele mora, na Baixada Fluminense. As informações foram publicadas hoje no jornal O Globo. O coronel coordenou o Centro de Informações do Exército do Rio durante a ditadura militar. No depoimento à comissão, ele revelou o destino dos corpos das vítimas que passaram por um centro de tortura clandestino em Petrópolis, na região serrana do Rio, também conhecido como Casa da Morte. Jamais se enterra o cara que você matou. Se matar o cara, não enterra. Há outra solução para mandar ele embora. Se jogar no rio, por exemplo, corre. Em outro trecho, ele conta como faziam para não deixar vestígios das vítimas. Não jogar com muita pedra. O peso do saco tem que ser proporcional ao peso do adversário para que ele não afunde, nem suba. Segundo a Comissão da Verdade, o coronel disse que a Casa da Morte em Petrópolis era um laboratório e servia de modelo para centros idênticos em 9 estados. Em declarações publicadas na edição de domingo do jornal O Globo, o coronel revelou o destino dado ao corpo do ex-deputado Rubens Paiva, desaparecido em 1971. Rubens Paiva foi torturado e morto em dependências militares do Rio. Segundo Paulo Malhães, os restos mortais foram enterrados numa praia e, mais tarde, desenterrados e jogados ao mar. De acordo com o depoimento, o coronel confirmou ter sido ele o responsável pelo desaparecimento do corpo de Rubens Paiva. Mas, segundo a Comissão da Verdade, o coronel disse que o corpo do ex-deputado teve o mesmo destino de outras vítimas da ditadura e foi lançado nas águas do rio, em Itaipava, na região serrana do Rio de Janeiro. Quando a gente questionava sobre o significado disso para as famílias, que até hoje se sabe o que aconteceu, a própria família do deputado Rubens Paiva, ele não demonstra nenhum tipo de sentimento em relação a isso. Nunca se arrependeu. Tem muito orgulho. Já passou da hora de o Exército pedir desculpa ao povo brasileiro e contar a verdade. O que de fato aconteceu com os desaparecidos? Se o coronel Paulo Malhães está falando sobre uma verdade. Só ele, só o Exército, só as Forças Armadas podem esclarecer o que de fato aconteceu. O coronel Paulo Malhães não retornou as ligações do Jornal Nacional. O Exército informou que não se pronuncia sobre os trabalhos da Comissão da Verdade. A seguir, a seca em grande parte do Brasil afeta os preços dos alimentos. A chuva na região norte isola a caminhoneiros em Rondônia. Pega a insolação na praia. O Filipão não pode garantir isso, mas pode garantir isso. Peugeot 308, rodas de linha leve, luzes de LED, NV3, e teto de vidro panorâmico. Tudo isso por taxa zero em 36 meses. Peugeot 408, melhor sedã leve do Brasil, o melhor custo de reparação da categoria. De 62.990 por 54.990. Até uma concessionária Peugeot e aproveite. Há 10 anos, a construtora República, o primeiro pedaço do mundo, é todo seu. Imóveis do Recreio, Grande Aire, Jacaré, Jaguar, com descontos de até 20%. Coberturas, apartamentos e salas comerciais, com preços e condições
dia, smartphone LG eles completo contrato de R$100. É o pacote de smartphone LG para 3 GB com processador 1 GB e memória 4 GB. Com apenas R$679,500 de Interspace e Samsung e sem entrada. Tem R$200 de desconto no smartphone Galaxy para 2 GB low cost 5 polegadas e ainda outro carregador por R$39,90 exclusivo para amanhã no Ponto Frio. Heliópolis, São Paulo, uma das maiores favelas do Brasil, 195 mil habitantes, um lugar que já sofreu muito com abandono, violência, uma falta de segurança, de lazer. Só não faltou um grande exemplo da educação. Neste domingo, você vai conhecer a história de uma escola, o Centro de Oportunidade. Eles disseram que essa escola é nossa, os nossos filhos vão crescer aqui. Superação, arte, caminho, é depois do Monstro. Oferecimento do Povo de Carinhos. Você está convocada para a torcida mais linda do mundo. A cheia do Bombadeira levou a interdição da BR-364 que liga Rondônia ao Acre. A gente vê agora na reportagem de Marinho de Amoura e Hélio Santiago. O primeiro trecho alagado da BR-364 em Rondônia fica a 80 quilômetros de Porto Velho, no sentido Acre. Só caminhões e ônibus conseguem passar. Carros pequenos e caminhonetes fazem a travessia em cima de caminhões guincho. Nós percorremos 170 quilômetros da rodovia federal. A situação mais crítica é neste ponto. Daqui para frente, são pelo menos 20 quilômetros de rodovia completamente alagados. Até ontem, a Polícia Rodoviária Federal permitia a passagem apenas de veículos pesados, mas o nível da água chegou a 1,40 m acima da pista. Por isso, o trecho foi totalmente interditado. Alguns caminhoneiros decidiram aguardar. Vou baixar ou esperar a pausa. Não é para nós, para nós. Andar na estrada aqui só de barco. As placas de sinalização estão submersas. Deixou no ponto da estrada, o caminhão não resistiu. O motor não suportou a força da água. Aqui, mais à frente, este outro também. Este aqui é frigorífico. Ele está transportando 28 toneladas de carne bovina. Carne que veio do Acre com destino a Santa Catarina. Há 2 dias, eles esperam por socorro. O motorista aguarda em cima do baú, o único local seguro. A situação mais difícil que a gente já passou na vida. Tá eu, 2 colegas meus, tem mais menininha atrás, ficou nessa situação. Porque prometeram que ia puxar. Tirar o caminhão daqui. Até agora não veio ninguém. Olha, o DENIT em Rondônia informou agora há pouco que a Defesa Civil resgatou os caminhoneiros no fim da tarde. Já os caminhões não puderam ser retirados da estrada porque o asfalto cedeu. Agora o repórter Gerson Dourado mostra a situação do outro lado da divisa. Não é possível chegar nem sair do Acre por estrada. Esses caminhoneiros estão há um mês esperando para voltar para casa. A gente não se programou para ficar tantos dias aqui. A gente veio mais ou menos com um dia montado para chegar aqui, descarregar numa semana e descarregar na outra. Com o bloqueio completo da rodovia que liga o Acre aos outros estados do país, há maior preocupação em relação ao abastecimento de produtos. Entre eles, os combustíveis. Neste posto, por exemplo, as bombas estão assim, paradas há mais de uma semana. O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, o DENIT, e o governo do Acre anunciaram que, a partir da semana que vem, os caminhoneiros vão poder passar por 2 trechos alagados pelo Rio Madeira por meio de balsas. Enquanto isso, aviões da Força Aérea continuam trazendo produtos agrícolas, mas os moradores já sentem no bolso o efeito do isolamento por terra. Nos mercados, os preços subiram até 40%. Como o produto demora a fazer a travessia, então isso leva porque os produtos estragam, então prejuízo para o não para o Dona Marli foi hoje com a filha fazer compras. Levou um susto quando viu o preço das frutas e verduras. Muito caro. O Acre e o Amazonas são os estados onde a chuva vai ser mais intensa amanhã. Também deve ter temporal no sul do Piauí e do Maranhão, na região centro-oeste, em Minas, em São Paulo e no Rio de Janeiro, inclusive na capital do Rio. Vai chover forte porque tem muita umidade entre o norte e o sudeste, e isso deixa as nuvens bem carregadas, como a gente vê aqui nas imagens de satélite. No litoral de Santa Catarina, do Paraná e de São Paulo, a
a chuva será mais fraca. O tempo fica aberto nessas áreas aqui do mapa, em amarelo, pegando grande parte do sul e do nordeste. E depois de um verão tão quente, o primeiro fim de semana do outono vai ser friozinho em algumas regiões. Em Porto Alegre, o sábado começa com 15 graus e a temperatura só vai até os 21. Em Campo Grande não deve fazer mais do que 24 graus e em São Paulo, 23. E essa queda nos termômetros em parte do país vai ser provocada por uma massa de ar frio que está chegando e vai ficar por aqui mais um pouco. As próximas madrugadas serão bem frias para essa época do ano, nessas 4 capitais. No domingo, 15 graus em Campo Grande e 9 em Porto Alegre. Na segunda, 10 graus em Curitiba e 14 em São Paulo. E a seca que atinge grande parte do território brasileiro teve um impacto direto nos preços de alguns alimentos. Foi o verão mais quente em 53 anos no Brasil, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia. São Paulo e Minas sofreram mais com as secas e são estados produtores importantes. Este economista diz que a seca é bem pior para as plantações do que o excesso de chuvas no verão.